Bom dia, Camila. Bom dia, governador. Bom dia, secretária Roena. Que acolhida mais gentil que vocês estão me proporcionando. Eu quero saudar a toda a comunidade que está reunida hoje na abertura dessa jornada pedagógica, que me dá a oportunidade de um contato mais próximo com a comunidade escolar e vai, nesse ano de 2025, dar consequência a esse compromisso do governo do Estado da Bahia, da Secretaria de Educação, de todos os profissionais dedicados a levar a educação para as nossas casas, para as nossas comunidades, saudar os municípios e, junto com o Estado, tem a tarefa de cumprir essa missão institucional, mas também uma missão constitucional, né? O nosso país, o Brasil, ele tem ainda uma diferença que nos singulariza, que é o de ter na nossa Constituição a obrigação do Estado em promover o bem-estar e a educação para todas as nossas infâncias. E isso é uma conquista da cidadania que nós devemos saudar, que nós devemos perseverar para que ela seja guardada como um valor próprio da formação do povo brasileiro. Pensar em povo brasileiro implica, obviamente, em pensar na nossa ancestralidade, na pluralidade, na diversidade que constitui essa formação. Nós temos o povo da diáspora africana, nós temos as comunidades negras no nosso país que reclamam ainda por reconhecimento e por maior retribuição do nosso país às suas incontáveis contribuições à formação mesmo do povo brasileiro. Eu não me esqueço de Darcy Ribeiro, quando ele evoca a nossa diversidade étnica, cultural, dizendo que os povos indígenas e os povos de matriz africana deram a estrutura para que a nossa formação como país pudesse ser instituída. Então, vamos lembrar disso, lembrar quem nós somos, dessa nossa diversidade étnica e fazer valer esse legado para que as novas gerações se reconheçam também dentro da pluralidade. Saúdo a todos os profissionais da educação. Quero agradecer ao governador pela gentileza de estar me saudando, inclusive estendendo um tratamento afetuoso, me tratando como um parente. Eu estou aqui na região do Rio Doce, em Minas Gerais, do povo Krenak, e eu sei que o governador tem enfrentado as dificuldades históricas de engajar também as comunidades rurais, os quilombos, os territórios indígenas, no campo da atenção à educação escolar, à formação das pessoas para que eles possam dar conta dos desafios que o cotidiano e que as mudanças que acontecem globalmente e que incidem sobre a nossa vida no cotidiano exigem. Como nós vamos lidar com essas novidades que a cada dia vem dar na nossa praia? Acrescentando cada vez mais desafios a pensar a nossa própria sociabilidade, as nossas relações, as relações dessa diversidade, dessa pluralidade, porque se ela implica diferença, ela implica também conflitos, né? Conflitos de várias ordens. Eu fico imaginando, em algumas regiões aí, nos municípios na Bahia, assim como aqui em Minas Gerais,
as carências que as nossas comunidades vivem, não só com relação à educação, mas com relação à saúde, às condições em que somos socorridos diante das situações de crise e de calamidade. Nós estamos vivendo imerso globalmente nas crises climáticas, né? Vivemos os eventos climáticos com uma crescente ocorrência, seja no sudeste do país ou na Amazônia, onde as pessoas que têm a sua base da vida propiciada pelo território, pela terra, pelos rios, estão se surpreendendo com rios importantes secando, se surpreendendo com períodos de grande chuva, de muita chuva, desabrigando gente, desestruturando a base de muitas comunidades e que demanda a capacidade do Estado, da sociedade, em responder a essas dificuldades. Por isso que é importante a gente ter o olhar do Estado. No caso, já foi explicitado aqui pela nossa secretária Rowena e pelo governador, os investimentos que foram feitos pensando na infraestrutura, pensando nas condições de atendimento a necessidades que criam a base para que o trabalho da educação possa, ao menos, contar com as condições locais para que ela se dê com alguma oportunidade, com alguma chance de sucesso. Eu sei que as pessoas imaginam o desafio da educação para além das fronteiras dos municípios e do Estado. A educação, ela não está mais acontecendo somente na sala de aula, no ambiente que nós entendemos que é o endereço escolar. A educação está atravessada por redes de contato e de contágio que nós experimentamos toda hora através das diferentes mídias que nos afetam, que nos alcançam. Uma das discussões que tem ocorrido, e o próprio presidente da República já teria tomado decisão no sentido de restringir o uso, né, dos celulares em sala de aula, exatamente pensando numa interferência indesejada que as novas tecnologias têm causado à experiência da formação escolar, à experiência da educação em sala de aula. E a gente podia refletir sobre isso. Quando nós pensamos em inovação, em tecnologia, quando nós reclamamos a possibilidade de atuar fazendo escolhas sustentáveis naquele campo que nós agimos, que atuamos, seja na educação, seja na produção de alimento, na produção de materiais, nós estamos sempre namorando ou flertando com a ideia da sustentabilidade como se ela fosse uma escolha espontânea, como se a gente pudesse fazer a escolha pela sustentabilidade, como nós poderíamos fazer a escolha, por exemplo, por sermos corretos, sermos sinceros naquilo que nós estamos nos propondo. É como se fosse uma escolha moral. A sustentabilidade não é uma escolha moral. A sustentabilidade é um desafio que diz respeito à economia, à realidade do mundo do trabalho que nós estamos imersos e ao modo de produção que nós estamos dependentes. Se nós estamos encaixados no modo de produção, gente, que produz desigualdade,
vai ser um desafio inimaginável produzir algo que feche a conta, no sentido da sustentabilidade. O que é fechar a conta no sentido da sustentabilidade? Num dos meus textos, né, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, esse primeiro livro meu que ganhou muita visibilidade, eu digo que a sustentabilidade é um mito corporativo. Quando eu digo que a sustentabilidade é um mito corporativo, algumas pessoas podem achar que eu só estou criando uma frase de efeito. Mas o que eu quero explicar é que o conceito da sustentabilidade ele está relacionado com uma ideia sobre um sistema fechado. Dentro de um sistema fechado, é possível uma experiência resultar numa equação que constitui o ciclo inteiro e reproduz esse mesmo ciclo sem exaurir a fonte que mantém esse sistema funcionando. Sustentabilidade é alguma coisa de um circuito fechado. Como nós estamos no campo da educação, num circuito aberto, as nossas crianças e os estudantes e esse público que nós atendemos com o serviço da educação está em contato com o mundo, nós não estamos num sistema fechado, certo? Nós estamos num sistema aberto. As influências que a nossa experiência de sala de aula, de laboratório, de biblioteca, do espaço que nós confinamos para a educação, onde essa experiência acontece, ela está atravessada pelo modo de vida, pela realidade doméstica, pelo cotidiano desses estudantes e pela realidade da família desses jovens, né? Não é possível imaginar que a gente vai lidar com uma abstração de um jovem que está em sala de aula e que não está lembrando que em casa a mãe dele é a mantenedora da família, que não tem uma estrutura que pode permitir a ele alguma manobra além daquela que a sua vida familiar proporciona. Esse jovem que está em sala de aula e que se sente corresponsável pela manutenção da sua família, ele não está integralmente voltado àquela experiência da sala de aula. Exigir que ele esteja focado todo o tempo nessa experiência oferecida pela educação é demais, né? Eu fiz referência ao uso do celular em sala de aula. A gente precisa pensar como apoiar essa geração que se tornou dependente desses aparatos tecnológicos e que, ao serem privados deles, eles podem se sentir sem contato com o mundo onde eles vivem a sua realidade cotidiana. Nós ouvimos na fala da secretária Roena e do governador Jerônimo que essa rede de escolas cuidada pelo Estado e que procura oferecer as condições materiais para que o aluno seja recepcionado de uma maneira cidadã, é muito importante. Foi também ressaltado que não é só a base material da educação que deve nos chamar a atenção e nos fazer pensar na educação como a experiência de convivência e de construção de cidadania. Inovação é o resultado interno a essa experiência educativa ou educadora, né? Eu tenho um interesse natural por todas as experiências que se dão nesse campo entre a vida doméstica, a vida familiar e o endereço da escola.
entre esse endereço da escola e a vida familiar, gente, tem um caminho que todos vocês que estão me acompanhando nessa conversa sabem que ele é cheio de imprevistos que esses estudantes, que esses alunos vão ter que enfrentar no cotidiano. Como nós recebemos essa comunidade escolar do portão da escola para dentro? Né? Como os nossos orientadores, cuidadores, né, dessa experiência, seja os orientadores, os orientadores pedagógicos, seja os coordenadores de grupos em cada uma dessas comunidades escolares, que mediação que nós temos entre a atividade da sala de aula e a chegada desses nossos alunos ao espaço em que se dá essa experiência educativa? Quais as camadas de relação que nós conseguimos produzir, que atenção que nós conseguimos oferecer para esse menino ou menina que sai de casa e que vai ser recebido no endereço escolar? Não é só o transporte, né, claro. A gente sabe que muitos deles não têm sequer o apoio no transporte do seu endereço até o endereço escolar. Eu estou ressaltando as dificuldades que nós temos que lidar e que administrar antes da gente pensar no que nós podemos oferecer no espaço educativo, nesse lugar que nós vamos chamar de escola, para milhares de jovens, né? E que bom que nós podemos estar sabendo dos relatos de experiências que põem a educação escolar na Bahia num lugar de destaque no nosso país. Em algumas regiões do nosso país, a gente sabe que a atenção do Estado com a educação ainda nos deixa muito a desejar, né? Eu tive a oportunidade de saber um pouco mais sobre como a educação no campo, a educação que é estendida à rede de escolas indígenas, quilombolas e de comunidades rurais, como tem se dado aí na Bahia. E eu quero saudar aos nossos parentes que se esforçaram, que demandaram ao governo do Estado mais compromisso com a educação e que tiveram uma resposta capaz de engajar muitos professores indígenas, muitos profissionais indígenas na educação, permitindo a gente considerar que tem um campo da educação escolar na Bahia, que é quilombola, indígena, educação no campo, educação rural, e que distinguir a demanda dessas comunidades é reconhecer um direito, é reconhecer o direito à diversidade, à pluralidade, e é reforçar a luta dessas comunidades por seus modos de vida, por seus territórios. Fazer uma fala com essa responsabilidade que me implica pensar na educação num estado tão importante como a Bahia, tão grande, estendido por seus municípios num número impressionante, que chega a quase 800 municípios, além da capital e dos estados onde cidades de grande porte têm que gerir uma rede escolar complexa, implica num sentido de muita responsabilidade
me comunicar com os senhores, com as senhoras, com vocês, com a meninada, com a rapaziada, com as autoridades que fazem administração escolar. Imagina a disposição afetiva que eu tenho que mobilizar para me pôr num diálogo desse com todos vocês. Eu sinto, ao mesmo tempo, um privilégio e um reconhecimento à minha presença cidadã em diferentes contextos da nossa vida brasileira, mas eu também sei das minhas limitações para estar aqui explanando sobre a experiência da educação aí na Bahia, no nosso país. Por mais que eu valorize esse tema, eu não sou um especialista no campo da educação. Tive a oportunidade de atuar na minha própria comunidade, pensando a educação escolar indígena. Sei os desafios que é manter essa escola viva e tenho o sincero desejo de que cada um de vocês que tem que sair da sua casa na condição de educando, mas também na condição de aprendiz, que vocês possam abrir-se para uma perspectiva positiva diante de um mundo em transformação. Vamos imaginar que, na década de 80, alguém podia pensar uma escola como aquela que Darcy Ribeiro projetou, junto com Brizola, para o Rio de Janeiro, de tempo integral, o CIEPS, onde um projeto político pensava uma sociedade também em transformação, uma crescente demanda para o Estado assumir essa responsabilidade de investir na educação. Se a Bahia quer promover essa escola de tempo integral, ela vai estar seguindo um desafio enorme, que é o de disputar o tempo desse alunado com a demanda que a sociedade aqui fora lança sobre o nosso cotidiano, né? Milhares de famílias precisam da cooperação desses jovens que estão indo à escola na manutenção das condições de sobrevivência dentro da própria família. Se a escola vai oferecer a esses jovens uma jornada que começa às 8 horas da manhã e que termina às 18 horas, a gente deve pensar também algum tipo de apoio para que as suas famílias tenham condição de liberar esses jovens para que eles possam se dedicar à educação. A escola, como um espaço de prazer, como foi mencionado na abertura pela secretária Rowena e pelo governador, ela só vai se constituir nesse espaço quando as pessoas tiverem também a opção de estar em casa, né? Quando a escola é o lugar que vai atender às necessidades dos estudantes, que a sua família não pode oferecer, essa escola é muito bem-vinda, mas ela ainda não é o espaço que vai produzir essa atração, esse interesse dos jovens para estarem presentes nesse endereço escolar. Os professores reclamam muito também por valorização da carreira de professor, valorização da sua presença dentro da comunidade escolar,
Então, nós temos demandas que são plurais, dos professores e dos alunos. Seria muito importante que a gente considerasse como integrar famílias e escola na experiência da educação. Com todas as dificuldades que as famílias brasileiras têm passado, nós sabemos que a educação deixou de ser a primeira preocupação das famílias. A primeira preocupação da maioria das famílias é a sobrevivência no cotidiano. É o trabalho, é a segurança, a saúde. Vamos considerar que a educação nessa lista, ela fica mediada por outras prioridades. São poucas as famílias que conseguem dedicar algum tempo à educação dos filhos. Um grande número das famílias, nós sabemos, elas são famílias com dificuldades de manter-se. Dar um tempo dessa vida doméstica para o diálogo com os filhos e com a experiência que essas crianças estão tendo na escola, já é pedir muito dessas famílias, né? Por isso que eu acredito que se a gente pode imaginar uma oferta de um espaço acolhedor para os estudantes, nós deveríamos também conhecer as condições em que as famílias dos estudantes conseguem manter-se. E se nós temos como apoiar que as famílias possam acompanhar a experiência da educação. Eu tenho dificuldade de acreditar numa educação que não acontece envolvendo a família. Talvez pelo fato de que, pensando a educação escolar indígena, ela só pode acontecer no contexto da comunidade. Na cidade, nas áreas urbanas, nós sabemos que a configuração da comunidade é outra. Ela não tem essa disposição do convívio das pessoas todo dia, com essa folga para acompanhar a rotina dos filhos, a rotina dos mais velhos. Como conciliar um projeto pedagógico que não engaja a comunidade escolar e a comunidade de vida dos estudantes? Talvez esse tenha sido o desafio que os CIEPs, na experiência curta que tiveram lá no Rio, tenha produzido. Se essa experiência pode ser revisitada, se ela pode ajudar a gente a corrigir rumos, quem sabe, também na Bahia, a gente possa estender o cuidado com o aluno em sala de aula e com a casa desse aluno, com a família desse aluno. Nós precisamos conhecer a realidade dos estudantes para além dos limites do espaço escolar. Eu tenho feito muita comunicação nos últimos anos sobre educação. Eu tenho falado da importância de avançarmos para modos de convívio e para instituição de comunidades de aprendizagem, tomando como referência a ideia do José Pacheco, da Escola da Ponte, pensando comunidades de aprendizagem que transpõem o muro da escola, que deixa de considerar a escola como um endereço e passa a considerar
essa experiência como plural que integra os diferentes lugares de trânsito desse sujeito que está em aprendizagem, mas também está ensinando, e que dá a oportunidade àquele sujeito social que ocupa o lugar de educador, que ele seja também alguém que está o tempo inteiro aprendendo, que ele está ensinando ou ensina aprendendo, aprender ensinando, ensinar aprendendo, em que a gente possa finalmente alcançar esse balanço entre aquilo que eu penso que sei e aquilo que eu posso aprender. Tem muito debate sobre essa ideia da educação, nenhuma delas é definitiva. Ter um encontro com educadores, saber que eu estou falando com uma audiência de quase 1000 pessoas que dedicam o seu cotidiano ao chão da escola, é um privilégio muito grande. Eu quero agradecer a todos vocês por dedicar algum tempo seu e prestigiar essa minha comunicação. Eu sei que foi anunciado como uma aula magna, mas, de certo, o que eu estou fazendo é uma palestra bem genérica sobre a experiência da educação, buscando honrar esse convite da Secretaria de Educação e da rede de escolas municipais e escolas estaduais na Bahia, mas principalmente pensando no professor, pensando nesse cidadão, nessa cidadã, nesse homem, nessa mulher que sai de casa e vai cuidar do filho dos outros. Numa comunidade, tomando como referência uma comunidade indígena, o meu querido parente José Tupinambá, ele sabe do que eu estou falando, saúdo ele, que foi ele que me pescou para essa conversa. A casa do menino que vai para a escola é a escola. O lugar dessa experiência é a comunidade. Mas quando a gente pensa numa escola urbana, a distância entre a casa desse menino e a sala de aula é muito, muito grande. São coisas como essa que eu fico pensando na minha conversa com os educadores. Educadores e educandos. O espaço do cotidiano na escola ele é feito de muitas mãos, de muito trabalho. Tem muita gente, né, que produz esse ambiente. O pessoal da cantina, o pessoal da faxina, o segurança. São tantas mãos, são tantas pessoas que se envolvem num cotidiano para produzir um dia escolar. Então, a gente tem que honrar o trabalho dessas pessoas todas, para além de ficar imaginando recursos pedagógicos e outras possíveis ferramentas, a gente precisa pensar nessa comunidade humana que se relaciona, essa comunidade de educandos e educadores e as suas paixões, suas necessidades, seus sonhos.
A gente podia considerar que a educação ela só pode ser próspera se ela estiver próximo de algum sonho, se ela estiver próximo do sonho de quem dedica a sua infância ao aprendizado e de quem dedica a sua experiência a transmitir esse conhecimento para as novas gerações. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais complexa. Simplificar a ideia sobre educação seria um erro grave. Tirar o celular da sala de aula pode ser uma experiência muito bem-vinda, mas pode também criar uma crise de relacionamento entre aquele sujeito histórico, que é o professor, aquela pessoa do professor que entra em sala de aula e chama atenção para si, e que reivindica essa atenção como se a educação fosse uma constante reprodução desse encontro em sala de aula entre um professor e o alunato. As novas tecnologias desbaratinaram essa ideia de uma pessoa que sabe e dos outros que ouvem e aprendem. A gente vai ter que lidar com essa complexidade. Eu ouço como vocês ouvem as notícias, fico, na maioria das vezes, surpreso com tanta novidade, e eu sei que essas novidades alcançam também os nossos meninos, os nossos estudantes. Na minha casa tem um menino de 14 anos, eu acompanho a rotina dele. E ele e os colegas dele, a geração dele. Além, obviamente, da outra geração, que são meus netos. Eu acompanho a rotina deles. Eu tiro a temperatura deles e eu sei que de segunda a sexta, pelo menos uns 2 dias da semana, eles gostariam sequer de lembrar que tem um compromisso com esse endereço da escola. Por isso que eu acho que as famílias precisam ser engajadas na conversa sobre educação. Não pode ser só uma conversa de especialistas. Será que a gente consegue incluir, de alguma maneira, a ideia da casa dessa criança, da família dessa criança, com a jornada pedagógica de 2025, eu acho maravilhoso que a Secretaria de Educação, que a gestão da educação no estado da Bahia tenha se voltado para promover essa jornada pedagógica de 2025, valorizando a ação da política da educação com as comunidades escolares, e acrescento essa observação de como fazer o compromisso, esse compromisso que está sendo projetado, chegar para as famílias, seja para a mãe, para a tia, para a avó, para os pais, desse sujeito que é o aluno que vai chegar na sala de aula. Esse menino ou menina que vai chegar na sala de aula, ele tem um endereço doméstico da casa dele, da mãe dele, da avó dele. Esse endereço precisa ser integrado na mandala que constitui o universo desse menino, dessa menina. Se ele não for percebido na sua integralidade, ele sempre vai estar com um pé dentro da sala de aula e o outro lá na rua, com o corpo na sala de aula e a cabeça dele em algum outro lugar, independente dele ter uma tela de celular na frente ou não.
A imaginação é maravilhosa. Você pode estar sentado na sala de aula com a cabeça na lua. Então, eu não sei se era essa conversa que vocês esperavam do Ailton hoje, no nosso encontro, que celebra essa jornada pedagógica que já começou, como foi dito na abertura do nosso encontro, e que eu desejo que ela seja muito surpreendente, criativa e próspera para todos vocês. Com o meu carinho, agradecer a todos que me acolheram aqui. Eu já entreguei de coração a minha mensagem para vocês e fico honrado com esse convite. Ereré. Viva a educação escolar nos trópicos, onde nós somos desafiados a sempre aprender e ensinar um pouco mais. Bom dia a toda a comunidade que me ouviu até agora. Ereré. Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão, professor Ailton Krenak, pela sua inspiradora fala sobre sustentabilidade, inovação, aprendizagens. Suas palavras nos trouxeram reflexões essenciais sobre o nosso papel enquanto educador na construção de um futuro mais consciente, mais equilibrado, conectado com a vida de todas as formas, reforçando essa importância, né, da educação do campo, da educação indígena, da educação quilombola, nos mobilizando também a pensar um pouco frente aos novos desafios a respeito da Lei 15.100, que restringe o uso dos celulares na escola, pensando nessa escola como esse espaço de convivência, de interação. Sua visão nos lembra que aprender não é apenas um ato individual, mas um processo coletivo, que envolve o respeito à natureza, as diferentes formas de conhecimento e a nossa própria humanidade. Que possamos levar adiante essa mensagem e transformá-la em ações dentro e fora da escola. Muito obrigada por compartilhar conosco sua sabedoria, sua trajetória. Suas palavras ecoarão em nossas vidas e na educação da Bahia por muito tempo. Quero só trazer uma mensagem e chamar a nossa secretária, mas dizer para vocês que com o compromisso de tornar o conteúdo dessa live acessível a todos, nós informamos que iremos disponibilizar essa live com legenda, garantindo que todas as pessoas com deficiência auditiva e aqueles que preferem acompanhar o evento por escrito possam ter pleno acesso à fala do Ailton Krenak. Com a senhora, secretária. Krenak, muito obrigada pela sua dedicação, por falar para a nossa rede com tanto carinho, com tanto amor. A gente precisa, na educação, de muito amor e de esperançar. Então, minha gratidão a você, minha gratidão a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Eu já pedi a minha equipe aqui para a gente fazer pílulas das suas falas, para a gente compartilhar no mundo, porque o que você nos orientou durante esse período agora precisa ser um mantra para as nossas vidas na educação da Bahia e do Brasil. Então, muito obrigada a você, muito obrigada, Camila, pela